Salvete homines. De par com essa minha saudação, com que eu comecei a dar uma certa marca nas nossas reuniões, não é? Mal ou bem, foi o que eu escolhi. Queria observar que o que nós aceitamos chamar de inteligência artificial, e que de inteligência não tem nada, tem feito o desfavor de colocar uma suposta legenda como uma espécie de transcrição destas nossas explanações, e exatamente no Salvete homines resolveu colocar um H antes do O de homines, naturalmente H que não existe nessa expressão, que é da língua latina, não é da língua latina clássica. Bom, mas em todo caso, minhas saudações a todos os que participam desta nossa exposição, mais uma das claves notariais registrais, parte 18 da determinação jurídica extrajudicial. Saudações e cumprimentos também à Noreg do Paraná, na pessoa de seu presidente, o prezado doutor Matheus Afonso Vido da Silva, e também a todos os confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Nós estamos tratando aqui especificamente da atuação de determinação jurídica pelo notário. E vamos agora começar uma breve apreciação acerca do cavere notarial. Na linha do que expôs largamente Juan Valerio Guerçolo, há já bem mais de uma década, quero crer que uns 15 anos a esta parte, pouco mais, pouco menos, eu comecei a falar no cavere do tabelião de notas. Mas nunca ficou muito claro, essa é a verdade, nunca ficou muito claro, tanto eu tenho recolhido de conversas com bons tabeliães, o que é que se entende propriamente por esse cavere, como ele se caracteriza, como ele pode formar-se, aprimorar-se, etc. E é disso que vamos começar a tratar hoje, com um certo vagar, com uma certa concisão, como convém aqui às nossas reuniões das claves. Bom, é sempre assim, é a sugestão que se dá para o tratamento de qualquer tema. A primeira coisa a fazer é definir. Já sabem isso, disse várias vezes, que a doutrina clássica ensina que os 3 modos de saber são a definição, a divisão e o argumento. De maneira que a primeira coisa a fazer, o primeiro passo a fazer, é definir. É verdade que, muitas vezes, para nós chegarmos à definição, no processo de elaboração definitória, nós nos valemos primeiro de argumentos ou primeiro da divisão. Mas na hora, ao menos na parte expositiva e na parte explicativa, melhor é começar da definição. Melhor dizer o que uma coisa é e, a partir daí, explicando depois o que esta coisa é, a partir daí cuidar de outras de suas características e avançar para seus efeitos, para circunstâncias que podem alterar aqui e ali, de algum modo, a aplicação ou o exercício, quando o caso, do nosso objeto de conhecimento. Bom, cavere pode definir-se. Cavere próprio dos tabeliães de notas, porque há um cavere geral da vida, ou seja, uma precaução geral da vida. Todos nós temos que agir com alguma forma de cavere. Mas existe um cavere que se pode dizer efetivamente profissional, ou seja, próprio dos tabeliães de notas. Ele se define o conhecimento e a disposição de medidas para prevenir, precaver e sanar lesões, danos, perigos e prejuízos contra seus clientes, ou seja, os clientes dos tabeliães de notas. Então vamos ver 2 coisas, vamos reiterar a definição. É o conhecimento e a disposição. Não é só o conhecimento, é também a disposição, que naturalmente é sucessiva ao conhecimento.
de medidas para prevenir, para precaver, ou, quando o caso, para remediar, para curar lesões, danos, perigos e prejuízos contra os clientes do tabelião de notas. Bom, então, já se disse, trata-se de uma atividade profissional. Essa atividade profissional convive, portanto, com um CAVERE geral mais extenso do que o de uma profissão. Como é isto? O tabelião de notas está indo na direção, um exemplo escolar, né? Para nós termos bem clara a definição. O tabelião de notas se dirige ao seu local de trabalho, mas para chegar ali, passa antes de uma padaria, toma um cafezinho e tem de atravessar a rua para chegar ao cartório. Bom, essa tarefa de atravessar a rua exige um comportamento de CAVERE, ou seja, um cuidado para evitar lesões. Eu não quero ser atropelado, então eu tenho que olhar para um lado, olhar para o outro, atravessar na faixa de segurança quando acha, etc. Isso é o CAVERE geral da vida que todos nós temos de ter. Mas, quando ele entra no cartório e tem de examinar uma determinada pretensão, por exemplo, de realizar-se, de efetivar-se uma compra e venda, ou uma ata notarial, etc., bom, aí ele não atua com esse CAVERE geral, mas aí ele exercita o seu CAVERE profissional, que possui requisitos e características próprias. Bom, é uma atividade, portanto, aqui, a de que nós estamos cuidando, profissional, própria, portanto, de um exercício de profissão. De caráter formalmente intelectual. Notem bem, o CAVERE é formalmente intelectual. Mas, embora na forma seja intelectual, materialmente ele está destinado à realização de disposições morais. Qual é a diferença? Disposições morais, que são as próprias da vontade, ou seja, do apetite volitivo, da potência da vontade, ou dos apetites irascível e concupiscível. Mas formalmente intelectual. É algo dirigido à efetivação das disposições morais, disposições da vontade, disposições do apetite irascível, disposições do apetite concupiscível. Note-se, então, o CAVERE é previdencial e providencial. Pre e pro. Previdencial e providencial. Porque ele se dirige a qual é o campo da previdência, ou seja, ver antes, né? Previdência, ao conhecimento prévio, ao conhecimento antecedente de riscos e prejuízos possíveis. Mas não só. Aí ele passa a ser, além de previdencial, providencial, porque ele se dirige a adotar medidas de providência preventiva e até de reparação. Essa observação muito interessante de João Valério Goitisolo, que é uma providência preventiva e uma providência reparatória, ou reparadora. Está numa das passagens mais importantes da metodologia da determinação do direito, do João Valério. E, para quem tem o livro, é muito raro esse livro, né? Tomo 2, página 1121, apenas para que tenha a localização da matéria. Bom, o CAVERE é um acidente de qualidade, ou seja, dentre as categorias aristotélicas, não é uma substância, tem que existir, e existe, na alma do notário. Mais exatamente, tendo por sujeito a inteligência. É, pois, um acidente, e um acidente de qualidade, e que pode ocupar os dois integrantes de um par de disposições, de indicações qualitativas, a disposição e o hábito. Pode haver um CAVERE, que se poderia chamar assim de disposicional, ou seja, age alguém que seja um notário, vamos supor, a existência de um notário muito negligente, que não tenha normalmente a atuação marcada pelo CAVERE, mas nada impede que num determinado ato ele cumpra, ele atenda às exigências do CAVERE. Então aí nós dizemos que ele teve a disposição do CAVERE. Ao passo que outro
rotineiramente, costumeiramente, habitualmente age orientado adequadamente pelo Caveri, ou seja, então aí faz do Caveri um hábito. Então o Caveri notarial pode ser disposição ou hábito, mas é sempre um acidente da categoria ou predicamento de qualidade. Dentro daquela lista de 10 categorias indicadas por Aristóteles, já ao tempo de Aristóteles, e acolhida depois pela doutrina clássica da filosofia. Quanto ao hábito, que é o ponto, ele é suscetível de aquisição pela repetição de atos, portanto não é um hábito natural, mas é um hábito adquirido. E os hábitos adquiridos são os hábitos que se caracterizam pela reiteração de atos, pela repetição de atos. Daí que nós possamos falar em educação do Caveri notarial. O Caveri pode ser educado. As pessoas são educadas para o Caveri notarial. O conhecimento próprio do Caveri, ou seja, esse que nós estamos tratando, visa a formação de um juízo reto. O que quer dizer juízo reto? Quer dizer, um juízo em que a inteligência apreende as coisas como são em si próprias, ou seja, como elas são na realidade. É a ideia do justo realismo, o realismo clássico, o realismo das coisas, em que as coisas são aprendidas tal como elas se encontram na realidade. A isso se opõe o nominalismo, o idealismo, etc. Se a inteligência não apreende a realidade das coisas como se for um espelho delas, a inteligência tem que ser um espelho dessa realidade. Ora, aparecem somente, essa é uma expressão que consta da Suma de Teologia de São Tomás de Aquino, aparecem apenas imagens torcidas e deformadas, e consequentemente, de premissas equivocadas, de premissas distorcidas e deformadas, nós podemos chegar a qualquer conclusão, boas ou más, não tem nenhuma segurança disso. Pois bem, de que hábito se trata quando se fala em Caveri? Em geral, o Caveri é um próprio da prudência. Mas, especificamente, o Caveri diz respeito a duas virtudes que são virtudes anexas, virtuais, potenciais, ou, se nós quisermos, auxiliares da prudência, que são a sínese e a gnome. O que é a sínese? A sínese consiste, nós podemos traduzi-la assim, como bom sentido moral ou sensatez. É um juízo reto. Juízo reto. Já dissemos o que é o juízo reto, é o que consegue espelhar a realidade das coisas. Formado não no âmbito meramente especulativo, teórico, mas no âmbito prático, ou seja, no das ações particulares, porque está voltado às ações particulares, a coisas singulares. Então, a sínese é o hábito, ainda uma vez me acolho nas sábias palavras de São Tomás de Aquino, na Suma de Teologia, é o hábito de julgar a verdade de tudo o que sucede conforme as regras comuns, conforme o ordinário das coisas. Então, a sínese é a virtude do senso comum, o hábito diretivo das ações segundo o comum das coisas. Isso sempre ocorre assim, ou quase sempre ocorre assim, nós podemos julgar deste modo. Então, a sínese tem aqui de distinguir-se inicialmente da prudência, porque ela é só uma virtude potencial ou virtual, anexa à prudência. Porque pode dar-se um juízo reto sobre determinada ação particular, isso é próprio da sínese, que, no entanto, se protela, se procrastina, se adia, ou então se executa sem diligência ou de maneira desordenada. Ou seja, eu faço um juízo reto, devo fazer isto, mas a partir daí, não vou fazer agora, não vou fazer de maneira ordenada, vou fazer de qualquer modo, ou não tomo as diligências necessárias para bem executar aquilo que foi objeto do meu juízo reto. Por isso, julgar bem o que ocorre ordinariamente, ou seja, segundo as regras comuns, é próprio da sínese. Mas imperar e executar retamente, isto é próprio da prudência. Então, na verdade, se nós vamos ver, a sínese
é o principal elemento do cavere, mas adiante é preciso completar-se esse ato por meio da prudência. Esse ato será completado pela virtude da prudência, que é a principal. Não é? Por sua vez, a gnome, nós já falamos, a sínis e a gnome são duas virtudes anexas da prudência. A gnome também pode ser designada de perspicácia, tem por objeto as coisas que sucedem raramente. Os latinos usam essa expressão, quae raro accidum, ou seja, as coisas que raramente ocorrem. Apartando-se, portanto, das regras comuns, algo excepcional. É uma disposição, um hábito que exige, um e outro, uma certa agudeza na formação do juízo. Preciso ser agudo para chegar a uma solução adequada. Valet acha que o normal da atuação do notário, parece que ele tem razão, é a solução pela sínese. A gnome ocorre raramente, mas quando ela ocorre é preciso que aí atue o cavere notarial. Bom, feitas essas observações teóricas, agora vamos começar a considerar quais as vias de educação do cavere notarial. Ou seja, se o cavere pode ser educado, pode ser formado, pode ser adquirido pela repetição de atos, é preciso encontrar os caminhos para isso. Não é qualquer via que nos fará chegar ao cavere notarial. Numa outra parte, deixou-se dito que os hábitos, por serem adquiridos, esses hábitos que não são hábitos naturais, eles resultam da atividade das potências correspondentes. Aristóteles havia dito, adquirimos as virtudes como resultado de atividades anteriores. Isso quer dizer, aprende-se a caminhar, como? Caminhando. Aprende-se a correr, como? Correndo. Aprende-se a falar, falando. As crianças são assim, não é? Também se aprende a ser justo, atuando com justiça. A ser registrador, como? Registrando. A ser notário, determinando-se notarialmente o direito, ou seja, res justa, o que é devido a outro. Então, agora vemos. A sínese e a gnome podem adquirir-se de dois modos. Um, pela solércia. Outro modo, pela docilidade. Solércia, uma palavra que vem do latim, solércia. Solércia é a sagacidade ou solicitude. A experiência que leva a adquirir por invenção própria, que se chama per se inveniendo. Ou seja, eu adquiro pela minha própria experiência, lidando com aquilo. Não é? A dona de casa, que faz um prato admirável, eu sempre fico, como eu sou absolutamente estranho às atividades de uma cozinha, fico admirado de verificar certos pratos que a minha mulher faz e perguntar, mas como você fez isso? Qual a receita? Quanto você põe de sal? Eu ponho de sal aquilo que as coisas exigem que eu ponha. Mas qual é essa quantidade? Eu não sei. Mas como sai perfeito? Porque eu sei quanto pôr. Mas quanto é que você põe? Aquilo que as coisas exigem. Ou seja, é um saber de experiência, todo feito de experiências. Todo feito de experiências. Eu ainda me lembro de um episódio curioso da minha vida na carreira judicial, na qual eu acabo de aposentar-me, como penso que muitos sabem. E vinha uma filha aqui, desesperada com um processo, não sabia o que fazer. Pai, eu estou perdido aqui, não sei o que é. O que está errado aqui? Eu bati o olho e falava, é isso aqui, ó. Ela falava, pai, você é um gênio. Eu falei, não sou um gênio, só tenho tempo de idade. Eu bati o olho, era experiência, eu sabia qual era o problema que dava. Eu já tinha passado por tantos casos iguais, que aquilo me permitia descobrir na hora onde estava o engano. Ela, como estava começando a carreira, não sabia. Então, a solércia significa exatamente isso, a sagacidade ou solicitude. A experiência que leva a adquirir por invenção própria. Como eu disse aqui, per se inveniendo. E o que se descobre? Conhecimento do que é necessário para uma boa ação singular. É para isso. Por sua vez, a docilidade, do latim docilitas ou docilitatis,
é o meio de adquirir de outrem o conhecimento daquilo que é necessário para o bem agir em concreto. Então, agora já não é pela minha própria experiência, pela minha solicitude, pela minha pela minha sagacidade, que eu vou conhecer o que é necessário para uma boa ação singular. Mas aqui eu vou obter esse conhecimento de outrem. Como eu disse noutra parte, os inúmeros modos e circunstâncias das ações particulares exigiriam tanto tempo para que alguém as pudesse considerar por si próprio, portanto dispensando a instrução de outros, seria impossível isso. Ou seja, eu teria que ao largo da vida, formar tantas e tantas experiências que só ao final da vida teriam um cabedal bastante para dizer que poderia expedir juízo sobre as ações singulares. É por isso que eu preciso de outros. A experiência dos anteriores. Há um autor magnífico, contemporâneo, morreu há um par de anos, já há mais tempo, chamado Marcel Descortes, autor belga. Ele escreveu um livro chamado De la Prudence, um livro pequeno, não é muito grande, mas muito bom esse livro. E ele ensinou ali que não há prudência perfeita, adequada à realidade dos meios e do fim, sem docilidade, ou seja, sem que nós aprendamos da tradição, sem que nós aprendamos de alguém que nos entrega algum legado de meditação ou de exemplo, não é? Então, eu tenho a frase aqui escrita em francês, que está muito bonito. O francês é uma língua muito bonita. Il n'y a pas de prudence parfaite, adéquate à la réalité des moyens et de la fin, sans docilité. Ou seja, não há prudência perfeita, adequada à realidade dos meios e dos fins, sem docilidade, sem a docilitas. Esse é o livro de la Prudence, do Marcel Descortes, publicado em 1974, portanto, ainda na segunda metade do século passado. Bom, nós prosseguiremos na análise desse tema, há muito ainda que falar disso, até chegarmos a algumas sugestões concretas quanto ao cavere notarial. Mas aqui temos, parece-me, os pilares dessa atividade. Tá bem? Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.